minhas feras, tudo bem? Vamos lá para a nossa 17ª videoaula, dando sequência com a nossa frente C de física. Hoje vendo a parte de corrente elétrica na página 307 do nosso livro Mega 3. Hoje o nosso objetivo é estudar a corrente elétrica, tá? Entender a diferença entre corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada e os efeitos da corrente elétrica e aprender a calcular a corrente elétrica através de gráficos, de leituras gráficas, ok? Então, na definição nós já vimos, né, no capítulo anterior, que corrente elétrica é um movimento ordenado, organizado de portadores de carga elétrica, causado por uma diferença de potencial elétrico. Nós vimos também que, no caso da corrente eletrônica, que é aquela que se movimenta dos sólidos, ela é sempre no mesmo sentido, porque ela se dá através do movimento de elétrons. Então, os elétrons vão estar no sentido contrário à corrente convencional. Esse sentido de movimento dos elétrons aqui, no caso da direita para a esquerda, nós chamamos de sentido real de movimento da corrente. E a fórmula já vimos também. Para calcular a corrente elétrica, nós fazemos pela razão da quantidade de carga que passou, né, por intervalo de tempo por uma área de secção transversal desse fio. Então, calcula-se a quantidade de carga que passou, divide pelo tempo, você achou a corrente em amperes. Agora, vejam só. Essa quantidade de corrente ela pode ser variável, né? Não necessariamente a minha corrente ela vai ser constante ou contínua. Tá? Então, quando essa corrente for variável, como que vocês vão fazer o cálculo? Tá? Vocês vão fazer pela área do gráfico. A área do gráfico, se eu tiver um gráfico corrente, né, versus tempo, tá? Corrente versus tempo, corrente vai estar sempre no eixo aqui, tá? Y no eixo das abscissas, enquanto que o tempo vai estar no eixo das ordenadas, tá? No eixo X. Então, corrente vezes o tempo, você sabe que é a carga elétrica, né? Porque se I é igual a Q sobre o tempo, a carga é a corrente vezes o tempo. Então, sempre que você calcula a área de um gráfico, lembrem sempre desse macete, tá, gente? Sempre que eu calculo a área de um gráfico, eu estou fazendo um produto das duas grandezas do gráfico. Então, se eu estou multiplicando corrente vezes o tempo, eu estou calculando a carga elétrica. Então, nesse caso aqui, eu digo que a carga é numericamente igual à área do gráfico. Por que numericamente? Porque só o número que vai ser igual. Porque você sabe que a unidade de medida de área é uma coisa, a unidade de medida de carga é outra. Então, só o número que me serve. Por isso, numericamente igual. Eu tenho dois tipos de corrente, né? Eu tenho a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. No caso da corrente elétrica contínua, eu tenho ela constante, tá? A corrente elétrica contínua constante, que ela é sempre o mesmo valor, o tempo passa e a corrente é sempre o mesmo valor, então me dá uma reta linear constante aí. E que é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma pilha, né? Na pilha eu tenho uma corrente contínua, você vai ligar um fio e a corrente vai estar sempre no mesmo sentido, tá? E eu tenho a corrente contínua, a corrente elétrica contínua pulsante. Ela pulsa um valor mais alto, um valor mais baixo, um valor mais alto, um valor mais baixo, tá? A corrente contínua pulsante também é um tipo de corrente contínua, tá? Por exemplo, numa cerca elétrica de um muro, tá? Por segurança, você tem corrente elétrica contínua pulsante. Ali só são pulsos. Então, você tem uma corrente alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Para se caso alguém chegar a tocar, é que nem uma cerca para conter animais, uma cerca rural de bovina, por exemplo. Ela não é para matar o gado, o gado vai bater, vai tomar um pulso elétrico e vai diminuir aquela corrente. Tá? Já a corrente elétrica alternada, ela vai alternar entre valores positivos e valores negativos. Por quê? Na íntegra, a corrente alternada é aquela que vai e volta, vai e volta. Então, hora ela está num sentido, hora ela está em outro sentido. Então, aqui, ó, ela fica como se fosse um gráfico, né, helicoidal, né? Então, aqui ela fica positivo, negativo. Então, um valor lá em cima, um valor lá embaixo, igual, só que negativo. Porque a hora está indo, a hora está voltando. Por exemplo, nas nossas tomadas elétricas, nas nossas residências, a corrente é alternada.
A corrente não vai fazer uma volta, ela vai sair do fio lá do poste, vai vir ter no aparelho. Não, ela vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta. Isso evita, né, o desgaste, porque como essa corrente ela é o movimento de portadores de carga, elétricos se movimentando, se ela fosse contínua por um longo período, o meu material iam perdendo, o material do fio ia perdendo as características elétricas, né? Então, a corrente ela só pode ser contínua quando você tem um circuito limitado, um circuito pequeno. Dentro de um automóvel, você tem a bateria e todos os fios formam uma corrente lá, um circuito fechado com corrente contínua. Então, a corrente sai do polo da bateria, dá toda a volta que ela tem que dar, passar pelo aparelho, pelo dispositivo elétrico, ela tem que passar até voltar ao outro polo. Na nossa residência, não, ela fica indo e voltando, ok? Continuidade da corrente elétrica. É importante vocês observarem, por exemplo, quando eu tenho um fio mais grosso, a seção 1, observa que ela é uma seção de maior área que a seção 2. Quando essa corrente vem, chega aqui, ela não tem como parar. A energia ela vai se manter. Então, essa corrente ela vai manter o seu estado de movimento. Então, por exemplo, se aqui está vindo uma corrente de 8 amperes, vai ter que passar 4 amperes por lá, 4 amperes por aqui. Consequentemente, nós chamamos de continuidade da corrente, dizer que sempre que eu tenho uma bifurcação de um condutor, como se fosse um encontro, uma bifurcação, um nó ali, onde vai ter mais de um caminho, tá? Sempre o somatório das correntes que chegam nessa bifurcação é igual ao somatório das correntes que vai sair da bifurcação. Essa corrente já não vai desaparecer. Se até aqui veio se movimentando 10 elétrons livres, se por lá sair 6, por aqui vai sair 4. De forma que 6 mais 4 some o que chegou, que foi 10 elétrons livres. Tá? Essa é a teoria da continuidade, é bem simples. Agora vamos aos efeitos da corrente elétrica. Nós temos vários efeitos da corrente elétrica, são bem teóricos. Gostaria que vocês depois lessem a teoria, o texto completo. Tá? Eu vou fazer um resumo deles para vocês. No caso do efeito Joule, ou efeito térmico, né? O efeito Joule, quando a corrente passa em um fio muito estreito, em uma resistência elétrica, por exemplo, tá? Esses elétrons vêm numa continuidade, chega lá, o fio é muito fino, muito estreito. Então, eles vão começar a se chocar, esses elétrons. Esse choque gera calor. Tá? Esse calor, nós chamamos ele de efeito térmico ou efeito Joule, em homenagem ao cientista James Joule, ok? Então, por exemplo, numa lâmpada incandescente, acontece isso. Você vai ver que o filamento vai ficar bem incandescente ao ponto de emitir luz, mas na prática o que está ocorrendo ali é que os elétrons estão se atritando na resistência de forma a gerar muito calor. Tanto é que aquele filamento tungstênio, dependendo da potência da lâmpada, ele vai para temperaturas de 1.000, 2.000, 3.000 graus Celsius. Tá? Aqui também numa resistência de um aquecedor elétrico, por exemplo, pode ser na resistência de um ferro elétrico de passar roupas, de uma churrasqueira elétrica, tá? E alguns dos tipos. Tá? Já o efeito luminoso, né? Você tem, por exemplo, uma lâmpada fluorescente. Quando a corrente passa dentro daquele gás, que é um gás ionizado, forma-se um efeito químico, né? E causa no caso quando eu tenho um flúor em contato com passagem de elétrons, ele vai ficar fluorescente, assim como alguns outros materiais também. Então, essa fluorescência, por isso flúor, né? do flúor, fluorescência, vai fazer uma transformação de energia elétrica em energia luminosa. Então, esse é o efeito luminoso que acontece, por exemplo, aqui nessa imagem bonita de uma cidade, que é a cidade de Sydney, na Austrália. O efeito magnético, por exemplo, tá? Se você deixar um fio próximo a uma bússola magnetizada, tá? Ela vai sofrer a ação da corrente, de forma que essa corrente influencia no movimento da bússola. A esse fenômeno nós chamamos de fenômeno magnético. Efeito químico, por exemplo, numa solução eletrolítica, né? Para ocorrer a eletrólise, né?
a corrente passa lá naquela solução e ocorre a eletrólise. Esse processo, por exemplo, é feito na transformação de um material quando eu estou galvanizando ele, por exemplo. Eu vou pegar um material e vou transformar ele em um material galvanizado. Então, vou fazer uma reação química dentro com a corrente, né, dentro de uma solução eletrolítica, tá? E vou fazer uma aplicação, um revestimento de metais, por exemplo, um inox, por exemplo, tá? Então, esse é o efeito químico. E, por último, o efeito fisiológico. Tá? Quando a corrente passa pelo nosso corpo, tá? Que alguns chamam de choque elétrico, esse efeito nós chamamos de um efeito fisiológico. Quando eu tenho uma intensidade de corrente entre 2 miliamperes e 5 miliamperes, as sensações são apenas contrações musculares. Mas, por exemplo, uma corrente acima de 10 miliamperes pode causar queimaduras intensas ou até implicações mais sérias em uma pessoa. Já uma corrente de 0,1 ampere, ela já, na região ventricular da pessoa, ela já é fatal. A essas teorias nós chamamos de efeito fisiológico, tá bom? Então, encerramos com isso a parte teórica. Testes, então, no capítulo de corrente elétrica. A primeira questão do praticando ela é bem simples. Ela diz que o gráfico de uma corrente contínua constante em função do tempo é representado por quê? Por qual das alternativas? Por uma reta vertical, por uma reta horizontal ou por uma reta inclinada? Ou uma função periódica, né? Ela é dada por uma reta horizontal. Lembram como que é lá, ó, né? Ele é uma reta horizontal constante, né? Paralela ao eixo dos tempos. Então, a alternativa correta aqui da primeira questão é a letra B. Segunda questão, outra questãozinha simples teórica. A corrente elétrica que percorre uma lâmpada incandescente aquece rapidamente o filamento, que ao se tornar incandescente passa a emitir luz. Quais são as transformações de energia envolvidas nesse processo? Então, veja, o primeiro processo tem uma transformação de corrente elétrica que percorre uma lâmpada incandescente e aquece rapidamente o filamento. O filamento é um fio bem fininho, por isso filo, né? Fino, filamento. Então, essa corrente vem, os elétrons vêm num fio largo e, de repente, tem que passar por um estreitamento. Então, eles começam a se chocar. Inclusive, já chamei para vocês esse efeito Joule, né? Então, no efeito Joule, eu tenho uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Inicialmente, o movimento dos elétrons, ou seja, a energia elétrica, gera um calor. Então, uma energia térmica. Consequentemente, esse calor é tão intenso que faz com que o metal, normalmente nas lâmpadas incandescentes, é o tungstênio. Esse tungstênio fica tão aquecido que ele passa a emitir luz. Tá? Então, ele vai agora transformar a energia térmica em energia luminosa. Então, o processo que você tem aqui de transformações de energia envolvidas nesse processo é energia elétrica em energia térmica, térmica em luminosa. Terceira questão. Fios metálicos são interligados conforme figura a seguir. Algumas intensidades das correntes elétricas são conhecidas, assim como os seus sentidos. Determine as correntes elétricas desconhecidas. Ele quer saber qual o valor da corrente I1 e da corrente I2. Corrente 1, corrente 2. Então, aqui nós vamos aplicar o conceito da continuidade da corrente, né? Nós aqui temos uma bifurcação, ó. Veja que, vindo aqui da esquerda, estamos chegando 18 amperes nesse encontro de fios. Enquanto daqui estão chegando 6. Então, o que vai dar aqui? Essa corrente aqui ela vai ter que sair nesse sentido, né? Porque está chegando aqui, não poderia estar chegando daqui também lá e vai sair para onde? Então, pela teoria da continuidade, tem que dar vazão. Então, se chegou 18, chegou 6, vai sair quanto? Quanto vai ser o valor de I1? I1 vai ser o valor da soma de 18 amperes mais 6 amperes. Consequentemente, tá? Pela aplicação do conceito de continuidade da corrente, nessa primeira bifurcação, eu cheguei à conclusão que a corrente 1 ela é um total de 24 amperes. Agora vamos para a segunda bifurcação, para podermos conhecer qual o valor de I2. Então aqui agora eu sei que está chegando a corrente 1, que é de 24 amperes,
e por aqui está saindo 4. Então, chegou 20, saiu 4 por lá, vai ter que sair 20 por aqui. Então, I2 está vindo nesse sentido e é o valor de 20 amperes, ok? Então, pelo conceito de continuidade, eu defini aí, né, a corrente 1 e a corrente 2, os valores e o sentido dessas correntes, certo? Bem fácil, né? Então, meninos, vamos agora para a quarta questão. Essa quarta questão é uma questão da PUC. Ela te dá um gráfico aí, né? E aí nós vamos agora começar a leitura de gráficos com corrente, né? Como calcular corrente quando tiver um valor variável, uma leitura gráfica. No interior de um condutor homogêneo, a intensidade da corrente elétrica varia com o tempo, como mostra o diagrama a seguir. Então, observe, ela começa aqui no valor 0, e aí depois chega lá ao pico de 10 ao cubo, que é 1000 miliamperes. 1000 miliamperes é a mesma coisa que 1 ampere, né? 1000 miliamperes é 1 ampere. Então, eu saio de 0 e chego aqui no pico com 1 ampere. Venho para 0, vou para 1. Venho para 0, vou para 1. Veja que essas retas, elas são, né, retas inclinadas lineares. Então, de forma que, se lá em cima eu tenho 1 ampere, aqui embaixo eu tenho 0, então, bem no meio, que é a média, eu vou ter um valor de 0,5 ampere. Então, eu já posso concluir que a minha corrente, tá, o valor médio da intensidade de corrente entre o tempo de 0 até 2 minutos é de 0,5 amperes. Mas detalhe, eu poderia ter um gráfico um pouco mais difícil. Esse foi bem simples, ele foi bem, digamos, constante, né? Ele variou, mas variou uniformemente. Então, ficou fácil para nós concluirmos a corrente média. Mas no outro caso, Ricardo, como que eu faria esse cálculo? Você faria o cálculo da seguinte forma. Lembra que a carga é dada pela área do gráfico. Por quê? Quando eu calculo a área do gráfico, eu estou fazendo a corrente vezes o tempo, tá certo? Então, nós vamos calcular a área do gráfico. Tá? Então, eu vou pegar, como são as formas aqui, são triângulos, né? Então, eu vou pegar a base do triângulo vezes a altura do triângulo, que está aqui na vertical, base vezes a altura, dividido por 2. Tá? Por que eu vou multiplicar por 6? Porque eu tenho 6 áreas idênticas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 triângulos, cada triângulo tem de base 20. E, Ricardo, da onde saiu esse 20? Gente, observe que o tempo está em minutos. E para mim achar a corrente em amperes, eu tenho que trabalhar com o tempo em segundos e a corrente aqui em amperes, né? Então, esse tempo aqui não é minutos, é 2 minutos que vezes 60 segundos eu tenho 120. Então, 120 eu tenho 20 segundos aqui, ó. 20, 40, 60. 20, 40, 60, né? Então, a minha base é 20 segundos vezes a altura, que é 1 ampere, dividido por 2. 20 vezes 1, 20. Dividido por 2, 10. 10 vezes 6, 60. Né? Então, eu tinha feito aqui inicialmente primeiro 6 vezes 20, 120, dividido por 2, que vai dar 60. Então, eu cheguei à conclusão que a minha carga é 60 coulomb. Para me calcular a corrente média, eu tenho que fazer a carga total. Então, eu achei a carga total do gráfico, que é 60 coulomb. E vou dividir pelo tempo total, porque corrente é carga dividir pelo tempo. Então, a carga total nós calculamos é 60, dividir pelo tempo, que foi 2 minutos, que é 120 segundos. Então, 60 por 120, eu tenho uma corrente de meio ampere. Lembrando que aqui dava para me fazer por uma conclusão bem óbvia, né? Mas, às vezes, é necessário de fazer todo esse cálculo, tá certo? Vamos para a quinta questão. A corrente elétrica que atravessa um fio condutor, ela é contínua, constante, como mostra o gráfico, né, a seguir. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor no intervalo de tempo de 1 a 3 horas. Então, você tem que tomar cuidado aqui, ó. O gráfico está aqui inteiro, mas não necessariamente a questão vai pedir de 0 a 3 horas. Ele pediu de 1 a 3 horas. Então, eu vou limitar daqui até aqui, tá certo? Lembrando que para me calcular a quantidade de carga, eu vou fazer o quê? A área do gráfico. Então, eu tenho que calcular essa área aqui, ó, de 1 até 3 horas. Então, calculando essa área, ela é numericamente igual à carga.
Então, você sabe que a carga é corrente vezes o tempo, ou seja, é o produto do gráfico. Então, nós vamos dizer que a carga é igual à área do gráfico. Né? Nesse caso aqui, eu tenho um retângulo. Né? Então, é só fazer base vezes a altura. Quanto que é a base do retângulo? 2 horas. Cada hora são 3.600 segundos. Já a altura é 50 microamperes. Então, micro, 50 micro. 50 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 3.600 dá 360 mil. Vezes 10 a menos 6, você vai diminuir 6 casas decimais. Portanto, a carga de 1 a 3 horas que passou por esse fio, né, por esse condutor, foi uma carga elétrica de 0,36 coulomb. Perfeito? Sexta questão. A intensidade da corrente, veja que são questões gráficas variáveis, tá certo? Para vocês entenderem como calcular a corrente em cada um desses gráficos. Aqui veja que ele começa uma corrente com 5 amperes, depois aumenta, ou seja, vai variar, aumentando e depois vai ficar constante de novo. A intensidade da corrente que atravessa uma seção transversal de um condutor, em função do tempo, é dada pelo gráfico. Determine a quantidade de carga elétrica nos instantes. Na letra A pediu de 0 a 2 segundos, tá? Na letra B de 2 a 4 segundos e na letra C de 0 até 6, ou seja, o gráfico quase todo, né? O gráfico todo, na verdade. Então, primeiro vamos calcular a letra A. Veja, na letra A ele só quer de 0 a 2, então eu vou pegar só de 0 a 2. Eu vou pegar essa primeira areazinha do retângulo aqui, ó, né? Como é uma área do retângulo, eu vou fazer base vezes a altura. A base é 2, né? Veja que o tempo já está em segundo e a corrente já está em amperes. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5 eu vou ter uma área total de 10. Logo, a carga, né, ela é numericamente igual à área. Então, a carga é igual a 10, só que a unidade de medida de carga é o coulomb. Então, carga igual a 10 coulomb. Essa é a resposta da letra A. Já na letra B, ele pediu de 2 a 4. Ó, de 2 a 4. Então, vamos fazer essa área aqui. Vou deixar ela, essa área do trapézio aqui. Ó, tá? Então, essa área é a área do trapézio. Então, vamos pegar. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, aqui, a base maior é essa aqui. Ó. As bases são as paralelas. Então, a base maior é esse valor igual a 10. Então, base maior, 10. Base menor é esse valor aqui, ó, na vertical, 5. Dividir por 2 vezes a altura. A altura está aqui, ó, na horizontal. De 2 até 4, tem uma altura de apenas 2. Então, 10 mais 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 dividido por 2 dá 15 coulomb. Então, a carga aqui nessa área é uma carga de 15 coulomb. Agora, a letra C, ele pede de 0 a 6. Então, primeiramente, eu vou calcular essa área aqui, de 4 a 6, e depois somo com as demais, tá bom? Então, essa área aqui vai dar, novamente, a área de um retângulo, né? Base vezes altura, a base só de 4 até 6, então só 2, 6 menos 4, 2, vezes a altura, que é 10. Então, aqui no caso, a carga é igual a 20 coulomb. Então, como ele pediu de 0 a 6, eu vou somar todas as áreas. A primeira aqui é 10, a segunda aqui é 15 e a terceira aqui é 20, né? Então, a carga total vai ser 10 mais 15 mais 20, que é igual a 45 coulomb. Esse capítulo é bem simples, tá? Então, terminamos por aqui. Fiquem com Deus e um abraço no coração de cada um.